Salve, salve, gente boa! Que bom ter você aqui no canal, que bom que você tenha incluído esse estudo aí na sua rotina diária. Eu tenho certeza que Deus vai estar te abençoando, e Ele já está abençoando. Eu tenho certeza que Ele está vendo aí o teu esforço, porque como é difícil que separar 10 minutos para estudar a palavra e para ler a palavra por dia. Seja no teu devocional, seja para você estar evangelizando alguém, ou seja você que ainda não é convertido, né, mas está separando um tempo aí para estudar a palavra e para ouvir. Então, tenho certeza que Deus tem muitas bênçãos para a tua vida, só para você ter vencido essa batalha e separar o tempo para estar estudando a palavra. Que se você não está inscrito ainda, clica aqui, pode se inscrever no canal, acione o sininho, nem interrompe o vídeo, nem precisa interromper o vídeo, você já consegue se inscrever e acionar o sininho ali. E por favor, querido, ao final, compartilhe esse vídeo ao maior número de pessoas possível, copie o link, joga aí nas tuas redes sociais, nos teus grupos de WhatsApp, encaminha para pessoas que precisam aprender, utilize no teu discipulado, nos GDs, no teu TSD, nos estudos bíblicos, né? Utilize esses vídeos aí e assim a gente está abençoando vidas e levando a palavra de Deus ao maior número possível. Combinado? Então, dando sequência aí, a gente está nesse vídeo aqui na Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, e o versículo de hoje é o versículo 5, que diz assim: um só Deus, uma só fé, um só batismo. É um versículo pequeno, mas que tem um significado muito grande. A gente já falou aqui no vídeo passado, no vídeo anterior, que do 4 ao 6, Paulo está falando 7 vezes o numeral 1. Né? Uma vez ele usa no feminino e 6 vezes no masculino. 7 vezes o numeral 1, 3 vezes associados à divindade, às pessoas de Deus, e 4 vezes aos aspectos da redenção ou da vida cristã como um todo. E que isso tem um significado importante, porque significa que o conjunto é mais importante do que cada aspecto isolado. Toda vez que há essa repetição de 7 ou 3, significa que o conjunto ele é mais importante do que cada parte isolada, e que normalmente o último ele é o mais importante de todos. E aqui a gente já falou no versículo 4, né, do corpo, do espírito e da esperança, e aqui a gente vai falar do Senhor, da fé e do batismo. Quando Paulo está falando essa questão, Paulo está se referindo ao versículo 3, que fala da unidade. Unidade não é pensar igual, mas é caminhar para o mesmo propósito. É eu não atrapalhar o outro a chegar ao propósito. É eu contribuir para o reino. Então, independente se eu sou favorável, se eu concordo ou não concordo com algumas pessoas, eu não posso atrapalhar o reino. O reino de Deus tem que ser mais importante do que o que eu acho. O caminhar do reino, a volta de Jesus, tem que estar na minha cabeça em primeiro lugar, né? Tem que estar antes do que qualquer pretensão pessoal minha ou qualquer vontade minha. A gente precisa entender isso. Unidade é isso. De caminhar como igreja em unidade significa que o aspecto do reino é mais importante do que o meu aspecto, o que eu penso ou o que eu acho. E aí Paulo está falando, por quê? Porque há um só Senhor. Senhor é o que guia, Senhor é o que dirige, Senhor é o que controla, Senhor é o que domina. Então todos nós, dentro da igreja, precisamos estar sujeitos a Cristo. Então quando fala aqui do Senhor, está falando de Cristo. E está dizendo, só Ele é o Senhor. Ele é a cabeça, Ele está acima, é Ele que dirige, é a vontade dEle que precisa prevalecer na minha e na sua vida quando o assunto é a igreja, quando o assunto é o reino, quando o assunto é o corpo de Cristo, tá? É bom a gente entender muito bem isso, querido. O que eu penso, o que eu acho, não pode prevalecer, não pode estar acima do que Cristo acha, do que Cristo pensa, entendido? Há um só Senhor e há uma só fé, ou seja, todos nós precisamos acreditar no mesmo Deus, no mesmo poder. A gente precisa ter fé na mesma coisa, a gente precisa entender que o Deus é o mesmo, é Ele quem opera tudo. Então a gente precisa ter a mesma fé, a gente precisa ter a mesma esperança, uma só esperança, como ele disse no versículo 4. E essa esperança tem que estar em Deus. E a nossa fé tem que estar em Deus. E a nossa fé tem que estar na palavra. Eu preciso acreditar na promessa de Deus. Eu preciso crer na palavra de Deus. Eu preciso entender que isso aqui gera vida. E aí quando eu entendo, você entende, todos nós, irmãos, entendemos que isso aqui gera vida, a gente já consegue uma unidade de propósito. E a gente já consegue caminhar numa mesma direção.
Então há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Batismo aqui, querido, é a inserção. Batismo aqui é, né, a colocação, é a iniciação. Então o batismo, ele tem esse simbolismo de dar início, sabe, de inserir, né, nessa fé, de inserir nesse corpo, de inserir nesse barco, de inserir nessa caminhada. Então o que Paulo está colocando aqui, que há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Porque não pode haver divergências, querido. Não pode haver diferenças naquilo que a gente crê. Não pode haver diferença no propósito. Não pode haver diferença no objetivo que a gente caminha. Tá entendido até aí? Então isso é muito importante a gente entender. Que esse final da carta de Paulo aos Efésios, ele vai caminhar com isso na tua mente. Você precisa ter isso em mente, da unidade, do caminhar, sabe? Do propósito, do andar junto, do caminhar na mesma direção. Eu posso discordar de você, querido, você pode discordar de mim, aspecto político, sabe, em questões de família, até em educação de filhos, a gente pode ter diversas discordâncias. Pode, querido, você pode até estar mais certo do que eu. De repente você pode falar uma coisa e eu vim falar para, poxa, realmente eu não tinha pensado sobre isso e eu vou mudar a minha postura. A vida é assim, querido, a gente aprende ouvindo, a gente tem que ouvir conselhos e a gente aprende, sabe, ouvindo conselhos e mudando de postura. É assim que se amadurece. Se amadurece quando a gente reconhece que eu errei e eu aceito um conselho. A gente tem que estar sempre atento a ouvir conselhos. A gente nunca pode ser arrogante, significa impedir a voz do outro de entrar em mim. Isso é arrogar, né? É impedir que, né, aquilo que o outro está falando penetre e aí eu não aceitar o que o outro está falando. Isso é ser arrogante. Então, querido, eu não posso ser arrogante, a gente não pode ser arrogante, a gente tem que aceitar, entender, receber conselhos. Agora, independente das nossas divergências, quando se fala de corpo de Cristo, é uma só fé, o Senhor é um só, o Espírito é um só, a esperança é uma só, e o batismo, querido, é um só, Cristo Jesus. Pode ser por imersão, aspersão, não é disso que Paulo está falando. Paulo não está falando na forma de se batizar alguém. Paulo está falando da iniciação, do corpo, de como se é colocado, onde você vai ser encaixado, onde você vai entrar. Disso que Paulo está falando. A forma como isso vai ser feito, querido, cada um escolhe, e aí aqui entra nesses aspectos da divergência, pouca água, muita água, água corrente, água parada, respingo na cabeça, que isso é o de menos. Não é nesse ponto que Paulo está preocupado. Paulo está falando de batismo aqui, da iniciação, do entrar no corpo, do fazer parte do corpo. Amém, querido? Então tenha isso em mente e ore ao Senhor, peça direção a Ele e entronize, diga: Jesus, você é o Senhor da minha vida, a minha fé está em Ti e eu creio em Ti como único e suficiente Senhor da minha vida. Faça essa oração aqui no final desse vídeo, que eu tenho certeza que Deus vai te abençoar rica e abundantemente.